Vamos estudar a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Eliana, quer falar alguma coisa do seu Wilson? Tá tudo bem? Dentro do quadro que ele passa? Dentro do quadro, né? Ele tá mais estável, mas a gente não está sempre de olho. Os pés não estão mexendo, ele está tomando a medicação certinha. Oxigenação, né? Oxigenação também, às vezes só pensar com oxigênio o tempo todo. Sim. Então qualquer coisinha que ele sente de emoção, ele fica mais sensibilizado. Isso. Filipenses capítulo 1, nós estamos falando de mudanças essenciais para o crente. Você precisa fazer alguma mudança na sua vida. E essas mudanças, elas acontecem à medida que você conhece das suas fraquezas. Gostei muito da direção do culto, porque o irmão abriu o coração e falou de uma luta que ele tem, e todos nós temos. O reconhecimento já é grande parte da vitória. E às vezes nós precisamos fazer algumas pequenas mudanças na nossa vida. E a preocupação, falando pela manhã, é que às vezes nós preocupamos com as grandes mudanças que precisam ser feitas nas nossas vidas. Alguns grandes projetos, algumas grandes preocupações. E nós focalizamos nestas coisas que às vezes são... Cada pessoa tem uma grande mudança para fazer na vida, mas temos um monte de pequenas mudanças que precisam ser feitas e às vezes nós descuidamos dessas mudanças. É como em Eclesiastes fala, agora não sei se é Eclesiastes ou Cânticos de Salomão, das raposinhas, da pequena raposinha, que pode ser um grande problema para nós. Às vezes pensamos em coisas muito grandes, mas tem coisas bem pequenininhas que podem acabar com a nossa vinha, pode acabar com a nossa lavoura, com as nossas bênçãos. Então vamos ficar de olho e depender no Senhor, porque a devocional de hoje foi sobre suficiência. Nós não somos suficientes, nós precisamos do Senhor para resolver essas pequenas questões e a grande questão também que temos. Das mudanças que nós precisamos, uma delas é sair da dúvida para a plena certeza. E estudamos até o versículo 11, quando estiver disponível lá no nosso canal do YouTube, ouça, que foi muito importante aqueles pensamentos, aquelas reflexões da palavra de Deus. Sair da incerteza ou da dúvida para a plena certeza. O apóstolo Paulo disse: estou plenamente certo. Muitos dos nossos problemas residem nisso, da nossa insegurança, da nossa falta de certeza de alguns assuntos, de algumas coisas. Irmãos, hoje eu vou falar de um assunto bem difícil também agora, a partir do versículo 12. É do fatalismo para o propósito divino. Para o propósito claro, divino. Quero retratar 4 situações fictícias ou verdadeiras, tá bom? 4 situações que poderia acontecer com qualquer um de vocês, qualquer um de nós poderia acontecer. Eu quero que você pense comigo assim: eu vou mostrar a situação e você vai pensar, isso é uma fatalidade. Fatalidade é aquilo que não dá para mudar. Se vai acontecer mesmo. Tipo a lei de Murphy. Alguns já ouviram falar. Se vai acontecer, se alguma coisa vai dar errado, vai dar errado. Não tem como você escapar disso. Nós temos até uma versão evangélica, chegou a hora. Ninguém escapa da hora. Então eu quero mencionar, entre aspas, as fatalidades. Depois eu quero mudar isso, humanamente até, falando que essas fatalidades poderiam não ser fatalidades, poderiam ser prevenidas. E em terceiro lugar eu quero falar que, prevenidas ou não, se você fez certo ou errado,
se você descuidou ou não, Deus tem um propósito. Nós nunca podemos fugir disso. Propósito divino é diferente de fatalidade. Tá bom? Então, a primeira situação, a pessoa bate o carro na estrada. Bateu o carro na estrada. Segunda, 3 são de carro, tá? Segunda, num semáforo, bateu o carro. E são acidentes sérios, tá? E outro, num cruzamento sem semáforo, bateu o carro. Trágico, hein? Trágico. Fatalidades. O outro, homem. Mulher dirige bem, mulher é cuidadosa. O outro se cortou o dedo feio na pia da sua casa. Cortou o dedo feio. E a outra entrou em coma. Teve que ir para o hospital, entrou em coma. Então, todas essas situações são fatalidades. Tinha que acontecer, aconteceu, ninguém pode fugir dessas coisas. Bom, o primeiro acidente, ele dormiu no volante. Passou a noite mal dormida e dormiu. Se ele dormisse, recuperasse seu sono, não teria essa fatalidade. Notaram? Que fatalidade é essa? Descuido? Bom, no semáforo, estava vermelho e ele passou. Bateu feio o carro. Então, fatalidade. Não. Se parasse no semáforo, não aconteceria aquele acidente. Tá bom? Foi cortar o limão sem um apoio. Aí cortou o dedo. Faltou um apoio, uma superfície que não fosse lisa. Foi para o hospital em coma. Tinha diabetes, exagerou na massa, exagerou no açúcar. Poderia ter evitado. Notaram? É muito importante essa introdução para nós pensarmos que nós vivemos num mundo ou somos regidos pela macumbaria, feitiçaria, se fossem os indígenas ia falar pagelança, ou nós temos no meio de vários evangélicos o chegou a hora. O chegou a hora, né? Então, muitas coisas você poderia evitar na sua vida. Muitas tragédias eu poderia evitar na minha vida. Agora, digamos que foi outra pessoa que dormiu e bateu em você. Você não teve culpa. Digamos que você respeitou o semáforo e você estava no verde e alguém passou no vermelho e bateu em você. Digamos que você pediu, pode me passar uma faca para cortar? E o cabo estava, sabe, tem uns cabos aí que são criminosos, né? E o cabo quebrou na sua mão, mas você não sabia daquilo. Você não tinha noção que aquela faca estava ruim. E talvez você estava num regime muito bom, numa dieta boa, mas o organismo é assim, esse negócio de insulina e sei lá, não sei explicar tudo da diabetes. Pegou a pessoa e não teve jeito mesmo, né? Meus irmãos, seja você errado ou você foi vítima de uma situação, eu queria que você apagasse tudo isso da sua mente. Você não tem que ficar pensando no passado, você não tem que ficar pensando, se eu fizesse isso não aconteceria isso. Você não tem que ficar pensando, se não tivesse um doido na estrada ou no trânsito. Não pense mais nada disso. Tenta apagar tudo isso da mente e agora se concentrar no propósito divino. No propósito divino. Deus tem, mesmo nas coisas erradas que nós fazemos, mesmo nos nossos descuidos,
mesmo que somos vítima de situações, provocadas por outras pessoas, mesmo assim, Deus tem um propósito. Amém? Propósito claro, propósito definido, propósito divino. Isso não quer dizer que você já sabe de imediato. Às vezes o tempo vai mostrando, esse era o propósito de Deus e eu não estava me atinando, eu não estava sabendo. Você não estava sabendo porque talvez você não pensou, não leu a Bíblia, não refletiu na sua própria vida, e talvez você não sabe porque Deus não quis revelar para você o que Ele estava fazendo na sua vida. Nós não estamos entregues ao fatalismo, ao determinismo, à sorte, ao azar, ao chegou a hora. Nós não estamos entregues a estas coisas. Nós estamos nas mãos do poderoso. E Ele é que controla a nossa vida. Por mais que você tente mudar a situação, é igual aqueles filmes que consegue voltar para o passado e pensa que vai corrigir e complica mais ainda, né? E ele nunca sai daquilo. Você tem que descansar. Deus tem um propósito na minha doença, no meu desastre, no meu descuido. Deus tem um propósito. Paulo conseguiu ver a vida assim. E por isso ele sai do fatalismo para o propósito divino. Eu gostaria que todos aqui saíssem dessa agonia, desse sentimento de culpa que muitos carregam sem necessidade nenhuma. Que você saísse desse ciclo de tudo dá errado na minha vida. Parar de pensar essas coisas e começar a voltar a sua mente, o seu coração para o que Deus quer nessa situação. Não fica procurando culpado, seja você ou seja outra pessoa. Não fique procurando culpados. Simplesmente busque do Senhor qual o propósito que o Senhor tem nessa situação. O apóstolo Paulo está escrevendo aos crentes da cidade de Filipos, são os filipenses. Ele está preso. Ele está preso por ter pregado o Evangelho, por ter feito o bem para as pessoas. E ele está acorrentado num calabouço, como era comum na guarda pretoriana, onde havia os soldados que se revezavam, se algemando com ele, às vezes prendendo os pés com troncos. E o apóstolo Paulo em nenhum momento ficou falando: esse governo é muito corrupto, esse governo é muito cruel, esse governo ditatorial, o pessoal não sabe votar. Não tinha votação. Não tinha nada disso nas palavras de Paulo. Ele não estava falando: por que eu saí da minha cidade? Podia estar pregando o Evangelho lá só para os meus familiares, sem risco. Por que eu tive esse negócio na cabeça de sair pelo mundo pregando? Por que a igreja me incentivou a isso? Não, o apóstolo Paulo estava falando: irmãos, alegrem-se no Senhor. Eu estou preso, algemado, mas o Evangelho não está preso, ele está correndo livremente nos corredores da prisão. Olha que bênção, um homem acorrentado comigo. Qual o seu nome? Cala a boca. Cala a boca não é nome. Aí o guarda vai se amansando mais, e o guarda começa: rapaz, por que você está aqui preso? É por isso, porque eu fiquei pregando. Pregando o quê? Deixa eu dizer para você. Aí ele começava a pregar o Evangelho. Olha, queria te ouvir mais, mas agora é a troca. Tá bom, quando que é seu próximo turno? Daqui 2 dias. Daqui 2 dias eu continuo de onde parei. Vem o outro. Qual o seu nome? Fica quieto não é nome. Aí ele começa a pregar o Evangelho, a ponto de
toda guarda pretoriana conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. A família de César, o homem que o colocou dentro da cadeia lá, a família dele ouviu do Evangelho. Irmãos, para que ficar procurando culpados? Aonde você está, você pode ser uma bênção. Na situação que você está, você pode ser uma bênção. No hospital, você pode ser uma bênção. E o apóstolo Paulo, ele compreendia isso. Ele não ficava pensando em fatalismo. Ele pensava no propósito de Deus para a minha vida hoje. Isso vai mudar a sua vida. No versículo 12 nós lemos algo sobre o propósito das provações. Qual é o propósito de sofrer? Tem tanta gente que fica estacionado nisso. Se Deus é bom, por que o mundo é tão ruim? Não adianta nada você ficar perguntando isso. Nunca pessoas que ficaram presas nesse pensamento conseguiram mudar a situação. Pessoas continuam morrendo, desastres continuam acontecendo, pessoas más escravizam outras pessoas, pessoas boas ficam com câncer. Não muda nada se você ficar falando contra Deus. Por que você não procura descobrir quem é Deus? O apóstolo Paulo, ele foi por esse caminho. Era um homem livre. Ele não era encanado, né? Como o irmão falou aqui. Ele era um homem livre para o Senhor. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Irmãos, meu pulso está doendo, o meu tornozelo está esfolado, eu estou com reumatismo nesse frio aqui. Ele não falou essas coisas. Ele falou: irmãos, eu quero cientificar-vos, quero que vocês saibam de uma coisa, antes de vocês ficarem chorando aí por mim, antes de vocês ficarem com dó de mim, eu quero dizer que essas coisas que aconteceram, só coisas ruins, essas coisas que aconteceram têm contribuído para o avanço do Evangelho. O apóstolo Paulo vivia para quê? Para o avanço do Evangelho. E se essas situações estão cooperando para o maior propósito da vida dele, então está valendo. Está valendo. Por causa de doenças, tragédias, sofrimentos, algumas pessoas chegaram até Jesus Cristo e foram salvas. Valeu? Talvez sem aquelas situações elas não se interessariam por Cristo Jesus. Comece a ver, não é pensamento positivo não, isso aqui é fato da palavra de Deus. Comece a buscar e a ver os propósitos de Deus na sua vida. Aí quando você cortar o dedo, você vai ao hospital, dá um ponto, enfaixa, faz o que tiver que fazer, mas toca a vida para frente. E algumas pessoas falam: isso aqui é uma marca que eu vou levar para a minha vida. Deus me abençoou através dessa situação. Se nós conseguirmos nos desprender da autossuficiência e lançarmos os nossos cuidados para aquele que é suficiente, nós vamos ter um outro propósito de vida. Nós vamos começar a enxergar a vida de outra maneira. O sol é o mesmo, mas ele pode derreter a cera, como ele pode endurecer o barro. A questão é a substância. De qual substância é o seu coração diante de Deus? Se você vai murmurar e tentar achar culpado, ficar se culpando e ficar preso ao passado e às coisas que aconteceram de ruins ou de injustas na sua vida, você vai ser o barro que endurece diante do ardor das aflições. Mas se você for aquele que vai dizer: Deus sabe de todas as coisas, o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o Senhor. Aí você está sendo a cera que está sendo derretida
pelo ardor das provações. O apóstolo Paulo era cera, ele não era barro que endurecia, mas era cera que derretia. Como está o seu coração? Ele está empedrado ou está derretido? Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais. Veja, ele não está falando as minhas cadeias por causa de Nero. Não, as minhas cadeias em Cristo. Quem me colocou aqui nessa prisão foi Cristo. Eu sou prisioneiro não de Nero, eu sou prisioneiro de Cristo. Você é prisioneiro das circunstâncias da vida ou você é servo do Senhor? Isso vai transformar a sua vida radicalmente, porque o apóstolo Paulo era aquele que, o irmão hoje pela manhã falou depois do estudo, que ele contou 11 vezes, ele fala de alegria, 11 vezes numa carta de 4 capítulos. E talvez tenha até mais, porque tem os verbos, tem regozijar-se, alegrar-se, alegria. Talvez tenha até mais do que 11 ocorrências desse sentimento no Senhor de alegria. Queria que você fosse assim também. A vida do crente é feliz, foi o que nós cantamos. Eu conheço alguns crentes que a vida não é feliz não. Mas por quê? Porque talvez ele esteja se endurecendo diante das lutas e não se derramando, se derretendo diante do Senhor. No versículo 14, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Olha, se ele estivesse pastoreando uma igreja, ele não conseguiria. A gente fica tantos anos, às vezes, pastoreando uma igreja e tentando motivar alguns irmãos, mas não sai daquilo. Alguns não se animam. Mas aí Deus vem e prende o pastor. Aí todo mundo começa a se animar. Olha, lembra que ele falava? Agora eu estou motivado, agora sim eu estou motivado. Então o apóstolo Paulo, por causa da prisão, ele conseguiu muito mais dos crentes do que ele conseguia em liberdade. Propósito de Deus. Ele poderia ficar reclamando, mas não. Ele poderia até falar, quando eu estava no meio desse povo, eu ficava incentivando, prega o evangelho, ninguém queria, agora que eu estou preso, todo mundo quer. Não, ele não era amargo assim. Ele tinha a doçura do Senhor Jesus na vida dele, que falou, alegrai-vos, né? Alegrem-se quando as pessoas perseguirem, maltratarem, porque fizeram isso com o Senhor. Então são pensamentos que nos levam ao propósito divino. Você vai ficar nessa fatalidade? Chegou a hora, não tem como, é assim mesmo, a vida é assim. Você vai ver quando você ficar mais velho. Além de tudo, vai desanimando os mais jovens, né? Não, você não pode se entregar a esse fatalismo. Você tem que ver o propósito de Deus na sua vida. No versículo 15 agora, tem o propósito da pregação do Evangelho. Nem tudo é como a gente quer, tá bom, irmãos? Nem tudo é como a gente quer. E até nas coisas que são corretas, até nas coisas que deveriam ser santificadas, santas, até nessas coisas tem mancha, até nessas coisas tem atitudes erradas. Mas a vida é assim, não é perfeita. Mas até mesmo dentro dessa imperfeição, Deus tem feito uma grande obra. Deus tem feito uma grande obra. Veja o versículo 15. Alguns efetivamente proclamam a Cristo, de qual maneira, irmãos? Por inveja e porfia. Porfia é briga, tá? Para resumir, é briga. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Então o apóstolo Paulo, ele vê o propósito de Deus, estou preso, várias pessoas se estimularam para pregar o evangelho, daí ele fala, é verdade, nem tudo é perfeito. Algumas pessoas
estão pregando a Cristo de maneira e com atitude errada. Tem gente que prega o evangelho para ganhar dinheiro, tem gente que prega o evangelho para que o pai fique mais bonzinho, menos bravo. Quem sabe se ele se converter vai ser melhor. Tem gente que prega o evangelho para ter uma oportunidade. Tem gente que prega o evangelho para amaciar o temperamento do outro. Tem gente que prega o evangelho porque não aguenta mais o filho nas drogas. Se ele ouvir do evangelho, ele vai me dar um sossego. Tem um monte de estímulo para as pessoas pregarem o evangelho, para tentarem tornar as outras pessoas melhores. Tem vários estímulos. Tem pessoas que brigam para pregar o evangelho. Uns acreditam de uma maneira, outros acreditam de outra. Uns começam a brigar por causa de batismo, a maneira do batismo. Outros começam a falar: a sua igreja não tem parede preta. O outro: a sua igreja tem parede preta, tem luzes. Aí começa a brigar um com o outro. O apóstolo Paulo sabe que as pessoas são assim, mas ele fala: não tem problema. O apóstolo Paulo, que sempre quer tudo certo, está dizendo que não tem problema. Então veja o que ele está tentando dizer. Versículo 16. Estes, os que pregam de boa vontade, né? Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Então, algumas pessoas estão pregando o evangelho de maneira correta, igual Paulo ensinou, pregando por amor, não por interesse. Essas pessoas estão fazendo corretamente. E essas pessoas até se inspiram em Paulo. Paulo está preso, ele nos ensinou a evangelizar, a pregar o evangelho. Vamos fazer igual ele. Então, joia, tem algumas pessoas assim, mas nem todos são assim. Ele diz no versículo 17: aqueles, contudo, aqueles quem? Interpretação de texto, né? Aqueles quem? Os que pregam por inveja e porfia. Aqueles lá que pregam com a intenção errada, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente. Eles não são sinceros nas intenções, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Suscitar quer dizer levantar. Gente, tem gente tão malvada, né? Tem gente que começou a pregar o evangelho para o evangelho ficar famoso e causar problema para Paulo, que estava preso. Veja só. E aí, você já conhece de Jesus? Não conheço. Então, Jesus é pregado por Paulo. Aí um passa para o outro, de maneira errada, com intenção errada, e aquilo só prejudica Paulo na prisão. Ele falou: mas tudo bem. Ainda assim, tudo bem. É um homem que conseguia ver o propósito de Deus, até nas coisas ruins. Versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Estou alegre com isso. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não quer que pregue a mensagem de qualquer jeito, no sentido de conteúdo. Aqui eu queria chamar a atenção, porque são versículos bem difíceis, tá bom? Aqui. O problema não está... Parece o contrário que eu vou falar, tá bom? Mas presta atenção. O problema não está na motivação, está no conteúdo. Vou explicar isso. Qual é mais importante na pregação do evangelho? Se tivesse que escolher, não dá para ter os dois. Se tivesse que escolher, qual é mais importante? A motivação, o que está dentro do coração para pregar o evangelho, ou o conteúdo? O que vocês diriam? Difícil, né? É o conteúdo. O
conteúdo é mais importante. A ponto de nós falarmos assim. Tem pessoas que têm boa intenção, muito boa mesmo. Não tem interesse financeiro, não é egoísta, não está brigando com ninguém. É uma pessoa amável. Mas quando vai pregar, a mensagem sai errada. Por exemplo, algumas pessoas vão pregar o Evangelho e elas falam, não, você tem que fazer as coisas boas. Ora a Deus para Deus te ajudar a fazer coisas boas. Essa mensagem está totalmente errada. Mas a pessoa tinha um coração bom, uma motivação boa. Então, essa motivação boa, mesmo com a motivação boa, a mensagem não presta, não tem conteúdo. Ela mais desvia as pessoas da verdade do que coloca as pessoas no trilho. Agora tem gente que tem a motivação muito ruim. Inclusive, não quero trazer aqui coisas que vocês não precisam ouvir agora, mas alguém aqui lembra do Jimmy Swaggart? Que isso, pastor? Ninguém vai lembrar desse nome. Não, eu acho que você vai. Jimmy Swaggart. Eu não vou falar para vocês da motivação daquele homem. Jimmy Swaggart, Jimmy Baker, e poderia citar uns brasileiros, mas aí já fica feio o negócio, né? Está muito perto da gente. Mas essas pessoas tiveram uma motivação muito, mas muito errada. Só que o conteúdo, não todo o conteúdo, mas o conteúdo de pregação do Evangelho, salvou muitas pessoas. Tem uma família de Jacutinga que é convertida por causa de um programa de televisão que havia no passado, muito tempo atrás, pregado por Jimmy Swaggart. Então, conteúdo certo com a motivação errada é até melhor. O apóstolo Paulo, ele quer as duas coisas. Ele quer conteúdo correto e motivação correta. Mas se não dá para ter os dois, é melhor ficar com conteúdo correto. Porque pessoas são salvas. Salvas por pessoas que não valem um tostão. Salvas por pessoas que estão andando de modo errado. Mas são salvas por essas pessoas porque elas pregaram o Evangelho. Tem um monte de exemplos assim. De pessoas que pregaram corretamente, viveram de maneira errada, mas pregaram corretamente. E o apóstolo, eu não estou incentivando ninguém a ter uma vida errada e pregar correto, tá? Mas o apóstolo Paulo, na falta de escolha, que importa? Isso é bom. Meus irmãos, isso é propósito. Alguém que consegue ver, mesmo nas coisas ruins, ele consegue ver um propósito de Deus naquela situação. E eu quero encerrar com os versículos 18, ao 18 já foi, né? Os versículos 19 e 20, o propósito da esperança. Então, estamos tentando mostrar para os irmãos que devemos sair dessa mentalidade de fatalismo e ir para outro lado, que é procurar descobrir o propósito divino, o propósito de Deus nas coisas, mesmo as coisas ruins. Versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ou seja, o apóstolo Paulo também queria apagar das nossas mentes uma expressão, uma palavra, né? Um termo, otimismo. Nós não andamos debaixo de otimismo. Você é uma pessoa otimista. Não precisa nem ser otimista nem pessimista. Você não tem que ir atrás da sorte, azar ou fatalismo. Você precisa buscar o propósito de Deus na sua vida. Isso é o mais importante de tudo. As outras coisas são muito complicadas. Aí você aplica Salmo 131. Meu coração não é soberbo. Não ando à procura de coisas grandes demais para mim. Fatalismo, se você pesquisar um pouquinho sobre a palavra fatalismo, você vai encontrar fatalismo na psicologia, na filosofia, na sociologia, na religião. Você vai encontrar cada um explicando algo sobre fatalismo.
É muito complicado esse assunto. Não pertence a você essas coisas. O que você precisa fazer é buscar o propósito de Deus. Mas isso não é difícil também? É difícil, mas não depende de você. O propósito de Deus depende só dele mesmo. Ele tem um propósito. Eu não tenho que explicar por que desse acidente. Eu não tenho que explicar por que fui acometido, alguém querido foi acometido desse câncer. Eu não tenho que explicar por que minha saúde estava boa, de repente eu estou numa cama de hospital. Eu não tenho que explicar nada disso. Eu tenho que buscar o quê? O propósito de Deus. Qual é o seu propósito na minha vida? É isso que nós fazemos. E o apóstolo Paulo, ele busca no propósito de Deus a esperança. Se alguém explicasse para você, ou tentasse explicar para você o porquê das coisas, ainda assim você estaria no escuro. Porque quando alguém começa a mostrar para você, isso aconteceu porque lá quando você tinha 5 anos de idade, alguém fez alguma coisa errada. Aí depois você vai ter que ficar pensando quem foi a pessoa que te fez coisa errada. Depois você descobre quem é a pessoa, você fica com ódio da pessoa. Depois você descobre que a pessoa já morreu, aí você fica se sentindo culpado. Meus irmãos, enquanto isso tem alguém ganhando dinheiro em cima das suas preocupações. Entregue-se totalmente ao Senhor. Não precisa entender, precisa apenas buscar qual o propósito do Senhor na minha vida. Se Ele falar para você, o propósito é que eu queria que você chegasse mais perto de mim. Valeu, não precisa saber o que aconteceu lá atrás. Não precisa ficar preso com um monte de explicação. É o propósito de Deus para a minha vida hoje. E o apóstolo Paulo, ele ganha a compreensão, não total, mas ele ganha a compreensão que eu posso confiar no Senhor. Eu posso esperar nele. A minha esperança está no Senhor. Não está na cura dessa doença, não está na explicação de por que eu sou assim, não está na explicação de que eu tenho algum transtorno, não tem nada disso. Você não fica preocupado com isso. Você apenas se entrega naquele que vai fazer com que todas essas situações redundem em libertação para a sua vida. Essa libertação. Mas eu vou lá na semana da Rosa Dourada, que vai ter numa igreja lá, e lá vai ter a libertação. Vai nada. Ele fala, agora você precisa vir na outra semana, que é a semana do alfinete prateado, sei lá. Eles têm uma criatividade, né? Você vai ficar sempre preso com alguém que promete te libertar. Busque ao Senhor. E o versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido aonde? No meu corpo, quer pela vida, quer pela... Isso aqui é a libertação de tudo. Isso aqui é a libertação para a sua vida. Eu não sei explicar porque eu estou doente, eu não sei explicar porque eu estou preso, eu nem sei se eu vou viver, se eu vou morrer, mas de uma coisa eu estou certo, eu não serei envergonhado. Porque estou com a ousadia do Senhor, a coragem do Senhor, que eu sempre tive e também agora. Cristo vai ser engrandecido em todas as circunstâncias. Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque nossa vida está nas Tuas mãos. Nós não sabemos o que vai acontecer hoje, nessa semana. Nós não sabemos explicar tudo o que acontece na nossa mente, no nosso corpo. Mas, ó Deus, nós vamos andar segundo a luz que o Senhor nos dá a cada dia. Pedimos a Tua ajuda para que Cristo Jesus seja engrandecido em qualquer circunstância. Nós agradecemos pelo testemunho do apóstolo Paulo de alegria em meio às circunstâncias difíceis. Queremos viver assim também. Em nome de Jesus que oramos. Amém.